Oiê, gente, tudo bom? Olhem, esse vídeo, na verdade, a minha ideia inicial é que fosse um vídeo só, mas o primeiro das costas teve que ser isolado porque ele já estava muito grande e senão ia ficar uma coisa como um longa-metragem, né? Como isso aqui não é cinema, o editor cortou e pediu que fosse feita uma parte em separado para frente. Então, aqui estou eu agora para falarmos especificamente da frente da blusa fácil, em decote V. Então, vamos lá. Aqui está as costas que nós fizemos no vídeo anterior. A blusa boba tinha essa parte superior aqui. E a nova tem esta aqui. Então, você veja que há uma diferença enorme. O que a gente fez? Nós aproveitamos da blusa boba toda a parte de baixo, né, o início, é tudo igual até a altura da cava de 120 carreiras. Chegamos aqui também com 138 pontos. Até aqui, beleza. Essa parte de cima, nós aproveitamos apenas a altura, 66 ou 67 carreiras. Todo o resto precisou ser alterado para nós termos o decote em V e uma cava menos cavada com os ombros de 25 pontos, tá? Então, essa parte superior foi mais complexa de ser reajeitada. Veja que a cava, aqui, ela é uma cava maior. Deixa eu ver. Nossa, grudou aqui o papel. Aqui nós tínhamos 4, 2, 2, 1. Veja aqui, 5, 2, 2, 2, 1. Então, ela foi bem aumentada aqui, para que essa altura aqui fosse um pouco maior aqui, onde o braço se movimenta, e um pouco mais reta aqui, e de maneira a sobrarem 25 pontos em cima. Então, eu dividi os 138 ao meio, né? 69 pontos para cada metade, e dentro disso nós tivemos que fazer o decote em V. A parte de trás tinha 44 pontos. Lembra disso? 44 pontos no total, o que dá 22 para cada lado. Aqui no V eu fiz 24. Mas esses 24 já saíram aqui de baixo, ó. Eu comecei antes da cava. Porque se eu começasse aqui, ia ficar muito pouca altura e o decote V ia ficar mirrado. Ele fica feio, ele sobe quase até a metade do colo. Então, eu desci o V para antes da cava. Nós vamos ver isso logo a seguir. Então, eu tive aqui, ao invés de 22 pontos de cada lado, eu tenho 24. Os 25 do ombro. E aqui nós temos poucas diminuições, são apenas 8, também para essa cava não ficar tão inclinada e ficar um pouco mais reta, né? Então, também para casar com as costas, para o sutiã ficar bem escondidinho, tudo isso. Você vai ver na modelagem que já está disponível aí num arquivo PDF, veja aqui na descrição desse vídeo. Nós anotamos o número das carreiras onde você fará as diminuições do decote e da cava. Para que ninguém se perca, geralmente eu faço isso nos meus esquemas, nos meus projetos, no que eu faço, eu sempre já coloco antecipadamente o número das carreiras. Facilita muito na hora de fazer.
Enfim, eu queria chamar a sua atenção que aqui tem vários não. Ó, Iva, o que é isso? É o seguinte, como a gente tem que evitar a chance de errar, não dar colher de chá para o erro, eu fiz a coisa, o cálculo, de maneira que as diminuições do decote, que são 24, são muitas, né, até em cima, fossem feitas na mesma carreira que as da cava. Mas aqui são muito mais diminuições do que aqui. Mesmo assim, as que existem casam. Aqui tem a 12, aqui também. Aqui tem a 18, aqui também. E no meio aqui do decote tem mais uma que é na carreira 15. Como aqui não tem o 15, eu escrevi não, para você não se perder na hora de executar. Então, aqui diminui um ponto a cada 6 carreiras, e aqui é um ponto a cada 3. Então, a cada 6, você vai ter coincidência de um lado e do outro. Vai diminuir aqui e aqui. E uma vez não, entendeu? Então, isso é importante, porque a gente, se faz aqui a cada 4 e aqui a cada 3, ou inverso, aqui a cada 3 e aqui a cada 4, é pé de briga para a gente errar. É 1, 2, 3, a gente errou. Eu erro, você iria errar, ia ser a maior confusão. Então, nada como tentar facilitar a vida. Então, esse esqueminha já está aí para você pegar. E aqui agora eu vou executar essa parte superior. Eu estava pensando o seguinte, como, por causa da posição da câmera, da metade para cá, você praticamente não vê, eu vou filmar a execução dessa metade, mas depois a gente vai fazer em alta velocidade, porque você quase não vai ter chance de ver, e com calma vamos fazer depois essa metade para você ver exatamente como eu imagino que você precise fazer, certo? Então, aqui, eu estou com o carrinho na minha esquerda, a parte do corpo da frente já está pronta, eu tenho aqui agora em trabalho, certo? Eu estou com 140 pontos. Eu ainda não cheguei na carreira 120, por isso ainda tenho 2 pontos a mais do que os 138 que eu preciso. Mas, nessa carreira 109, a gente vai iniciar a preparação para o decote V. Eu quero mostrar uma coisa para você, que é o seguinte, deixa eu botar esse papel aqui em cima. Aqui está uma blusinha dessas pronta, uma blusa em V. Deixa eu fazer assim, eu não sou boa como cabide, mas enfim. Aqui está a blusinha, tá? Essa parte do V aqui, ela tende a esgarçar. Para evitar isso, nós vamos usar um recurso que a indústria usa. Certamente você já comprou ou já viu algum colete, alguma blusa, que aqui tem, inclusive, uma marcação assim, é um tipo de um reforço. Nós vamos fazer isso também. Observe que aqui na altura do decote, ó, é aquele acabamento que já fica uma coisa pronta, tá vendo? Ó, ele segue, é uma bordinha de acabamento. Por isso, as diminuições aqui serão as mesmas do que fizemos na cava de trás, tá? Então, é o seguinte, como nós faremos esse reforço? E esse reforço, nesse caso, que não terá um acabamento costurado, porque quando se faz um colete de inverno com uma tira de acabamento no decote V, você está reforçando. Ele fecha, ele evita o problema
Então, eu vou pegar um pedaço mais ou menos assim, ó, da largura do trabalho aqui, corto, tá? Você pode, se você não tiver, como eu aqui tenho fios de desmanche, né, que eu estou usando, você pode, antes de iniciar a frente, já cortar um pedaço e deixar reservado. E nós vamos fazer nas 6 agulhas centrais. E por que 6? Porque a bordinha do decote V vai ter 3 pontos, 3 agulhas, como nós fizemos nas costas. Então, 3 de um lado, 3 do outro, dá 6. E nessas 6, nós vamos fazer aqui laçadas manuais, tá? Nessas 6 agulhas. Não precisa apertar muito, mas também não deixar muito folgado, tá? Esse será o nosso reforço para evitar que esgarce, porque quando esgarça, o fio da carreira ali no meio, entre as 2 agulhas centrais, ele vai se esticar. Aí, lava, veste, o fio ali exposto vai ficar fragilizado. E se arrebentar, ele solta os pontos para o lado. Então, é preciso um reforço. Uma carreira antes de fazer o V, que é na 110, a gente começa ele, tá? Então, eu tô na 109. E lá vamos nós tecer uma carreira, ó. O reforço torna esse pedacinho mais difícil. No futuro, quando você tiver um pouquinho mais de prática, você vai fazer um reforço na 110 também. Mas aqui, primeiro, nessas 3 agulhas daqui, só nessas 3 dessa metade, que é onde eu vou trabalhar agora. A outra metade vai ser suspensa. Entendeu? Então, eu estou fazendo um reforço só nas 3 da direita. Agora, aqui, ó, eu abaixei uma, vou fazer a primeira diminuição, e ela é uma diminuição com o reforço. Ó, transfiro o ponto. Aqui tem que cuidar muito, porque as laçadas manuais têm que ser transferidas também. Pronto. Não mexi ainda nessas 3 de cá. Entendeu? Vamos tratar só daquele lado. Estou na carreira, deixa eu anotar aqui, 110. E vamos até a 120. Mas no meu desenho está informado, ó, que na 113 eu farei uma diminuição, na 116 e na 119, a cada 3 carreiras, né? Então, isso eu vou ter que fazer aqui agora. Então, vamos lá. Quase que a Iva esquece de desligar a chamada automática. Viram isso? Não pode. Então, vamos lá. 112, 113. Tira o ponto, transfere para terceira de borda. Pega as 3. Opa. Transporta. Três de novo, 116. Transporta. 119, um ponto. Transporta. 120. 2 coisas a fazer. Desculpe, uma só. Vamos fazer uma só. O início da cava.
e zerar o contador de carreiras. Então, a cava. Menos 5, menos 2, menos 2, menos 2, menos 1. Isso significa que nós vamos retirar aqui um total de 12 pontos, tá? Nesse procedimento aqui, serão 12 pontos do total. Mas assim, primeiro só 5, sem esquecer dessas diminuições aqui. A primeira será na carreira 3. Então, vamos aqui. 1. 5. Agora serão 3 vezes 2 pontos. Então, vamos tirar a primeira vez. Carreira 3, hora do decote. Aqui, a segunda vez. Carreira 6, hora do decote. E aqui. Tiramos aqui, então, a última vez 2 pontos. Agora, ainda temos que tirar mais um na carreira 8. Então, vamos tirar aqui 1. Na 9, temos o decote. Como é bom as carreiras estarem anotadas, você não se perde na contagem, porque aqui é de um jeito e aqui é de outro, né? Mas a partir de agora, quando chegarmos aqui na 12, nós vamos fazer as coisas meio que em conjunto. Ó, carreira 12 dos dois lados. Então, primeiro aqui. Agora aqui. Na próxima, que é a 15, será só no decote. Tá? Ali é o famoso não, né? Não faça. De novo, eu vou soltar aqui o remalhador. Mania de ficar com tudo na mão e não é bom. Aqui também. Vê como é fácil quando as duas são programadas para serem diminuições em carreiras iguais? Você não erra. Agora foi só aqui. Agora é nas duas, entendeu? Então, esse cuidado eu tive aí nas diminuições para facilitar a sua vida. Porque ninguém quer sofrer sem necessidade, né? Às vezes, a ferramenta que está na nossa mão tem vontade de se suicidar, né? Ela se atira. Não liga não, que eu, às vezes, brinco comigo mesma. Na cava, a última diminuição será na carreira
54, que é a que nós estamos agora. Então, aqui. Pronto. Aqui na cava, acabou. Só o decote é que ainda tem. Ainda continua. Última diminuição na carreira 60. Vamos ver com quantos pontos ficamos aqui. Eu estou na carreira 60, então aqui eu tenho 6, 16, 4 dá 20, 25. Perfeitamente, os 25 que eu preciso para o meu ombro. Mas eu estou na 60 ainda, então eu tenho que tecer até a 66 para as canhotas e 67 para as destras. Então, opa. Sessenta e seis, 67. Posso tirar esse lado do trabalho da máquina. Vou arrematar. Ao arrematar os ombros, os 25 do ombro, lembre-se de deixar um fio suficiente para você depois fazer a costura do ombro, tá? Então, a gente evita o mais possível de ter que colocar um outro fio, porque sempre é mais um nó, é mais um arremate, né? Então, o lado direito está pronto e agora, em detalhes, nós vamos fazer o lado esquerdo com você. Aqui é o seguinte, aqui está o fiozinho do nosso reforço naquelas 3 agulhas iniciais aqui. Esse outro pedaço de fio, nós vamos usar aqui para reforço das 3 do lado de cá, tá? Então, ele fica soltinho aqui. Depois, no acabamento, nós vamos juntar os dois, dar um bom arremate nos fios para ficar bem firme ali. Então, agora, vamos colocar o fio para iniciar esta metade. E aqui agora, eu já diminuí na carreira 110, certo? E vamos colocar fio novo. Quero falar com você sobre uma coisa importante. Quando a gente vai fazer uma listra que troca de cor, quando você vai colocar um fio para continuar um trabalho, tem que tomar muito cuidado como você vai conduzir esse fio. Tem gente que reclama, Iva, eu não consigo fazer uma blusa listrada porque caem pontos sempre que eu vou trocar a cor do fio. Isso tem uma explicação muito fácil. É o seguinte, deixa eu esticar só meu fio aqui, que ele tá solto. Se você está tecendo continuadamente, o fio tá beleza, o que que acontece? O fio vai do trabalho para o carrinho. Quando troca de cor, a pessoa acha que botando o fio no alimentador, ela segura o fio aqui e vai tecer ali. Então, o que que acontece? O fio fica para o outro lado. Deixa eu ver se eu volto aqui. Ó, o fio fica assim. Então, quando o carrinho chega aqui nas primeiras agulhas, o que que acontece? O fio está vindo do outro lado de onde deveria, porque a agulha espera que o fio venha daqui, desse ângulo, assim. O fio geralmente está assim. Não, o fio está assim. Então, aqui de baixo, ela às vezes não consegue pegar e cai alguns pontos do trabalho. Então, sempre que você trocar o fio, ou por um da mesma cor, ou por de outra cor, não interessa, segure o fio do lado de onde o fio naturalmente estava. Entendeu? Para não fazer isso. Então, eu vou colocar o fio aqui, eu trago o carrinho. Aqui eu já diminuí um ponto, eu acho que não gravei, esqueci de ligar aqui a gravação. Então, vamos lá.
Pronto, teci a primeira carreira. Então, essa é a 111. Depois, nós vamos arrematar todos esses fios aqui no acabamento. Próxima diminuição na 113. 113. Primeiro se transporta o quarto ponto para cima do terceiro, e aí transfere os dois. 116. Tá anotado aí na receitinha. Segunda diminuição. Terceira diminuição. 119. R$120. Aqui eu vou zerar. Olha só, eu tô na 120. Se eu tentar agora zerar aqui, fica pesado e não é bom para as conexões internas que tem dentro do contador. Então, eu começo aqui no 0. Aqui eu boto no 1. E aqui, fácil, fácil, eu mexo no 2. Tá vendo? Volto para o 0. Aqui eu vou tirar agora na carreira 3. Certo? Então, eu vou começar a cava aqui. Carreira 1. Arrematamos aqui 5 pontos. Carreira 2, 3. Aqui eu vou tirar pela primeira vez 2 pontos. Agulhas vazias para trás. Aqui na carreira 3, eu já tenho outra diminuição para fazer, certo? Agora aqui, segunda vez que eu tiro 2 pontos. Carreira 6, decote. Isso. Agora, aqui, eu vou tirar a terceira vez 2 pontos. E aqui, agora, eu não tiro nada, mas estou na carreira 9, que requer... Você vê que ela quer se suicidar, não é possível. Aqui agora, ainda tiro um pontinho. Aqui agora, eu vou tirar na 12 e aqui também. Então, 11, 12. Então, aqui eu vou tirar, ó, junta o quarto ponto sobre o terceiro. Você já tá meio careca de saber disso, né? Aqui também. Observe o seguinte. Aqui nós vamos diminuir um ponto a cada 3 carreiras. E aqui nós vamos diminuir a cada 6. Então, eu estou na 12, certo? Fiz a diminuição aqui e aqui. Então, observe o seguinte. Arrumando aqui o meu contador que estava... Observe o seguinte. 1, 2, 3. Quando eu diminuir do decote e o carrinho estiver na minha esquerda, aqui não terá diminuição. Então, eu vou fazer aqui.
Quando ele estiver na minha direita, os dois lados farão. Então, eu não erro, entendeu? Aqui os dois lados farão. Agora, aqui não fará, aqui fará. E aqui fará também. Aqui não fará. Agora aqui faremos nos dois lados. Essa blusa é muito fácil de fazer, muito mesmo. E dá para você fazer com calma. Não esqueça, por favor, de passar o carrinho no contador de carreiras. Isto aqui nessa máquina agora é um problema, porque a gente poderia voltar daqui, mas tem que passar no contador. Senão, você vai se perder. E aí, para quem não tem experiência, é um problema. Agora, aqui é nos dois. Eu tenho um outro comentário a fazer. Quando a gente vai fazer isto daqui para tirar os 3 pontos, existe um risco muito, muito grande, eu vou chamar atenção de novo para isso, de essas pontas aqui engatarem no fio e até arrebentar fio. Se você empurrar retinho como tá aqui, é o perigo. Empurra inclinado, por favor, porque aí você tá fazendo pressão não no fio que vai estar aqui, e sim no metal, entendeu? Ó, sai com muito mais facilidade. Agora é dos dois lados. Ó, tá vendo, ó, a inclinação, ó. Essa blusa, gente, é um sabor fazer ela. É uma delícia, é uma delícia. Você pode fazer rendadinha, eu fiz aquela cor-de-rosa que eu te mostrei antes. Eu fiz ela toda com a frente rendada, gostei muito, ficou delicada, ficou feminina, a cor é muito bonita, eu adoro aquela cor. Carreira 54, última diminuição aqui na cava. Aqui também farei. Agora, a cava acabou. Opa, um fio não engatou aqui, um pontinho não engatou. Agora é só no decote. 57. Opa, é tentativa de suicídio. 60, última diminuição no decote. Tem que sobrar agora 25 agulhas. Vamos conferir? 6, 16, 20, 23, 25. As minhas 25 do decote. Agora, tecer até completar
66 para as canhotas, 67 para as destras. 67. Vamos arrematar. Prontinho, arrematados os pontos. E a nossa blusinha está tecida. Olha aqui, isso aqui é um nozinho, que eu estou fazendo essa blusa com fio reaproveitado. Então, aqui está a cava, aqui estão os 25 pontos do ombro e aqui o nosso decote. Você tá vendo esse fio aqui, ó, esgarçado, ó? Nós vamos puxar depois aqui, fechar, unir os fios para evitar que arrebente aqui. Então, nós vamos usar esse nosso reforço para isso. Beleza? Ficou ótima, ótima. É uma delícia de usar essa blusinha. Eu falei da cor de rosa, olha aqui. Aqui está ela. Aqui está ela. Veja como está aqui no início do V. Aqui tem o reforço. E eu fiz ela com essas florzinhas que eu amo, amo de paixão. Acho que dá uma delicadeza incrível. Adivinha de quem é a blusinha? Este fio aqui é o de início da parte esquerda aqui, que nós fizemos por último, tá? Eu estou aqui arrematando o fio do reforço. Observe que nesse acabamentozinho aqui que nós fizemos, do lado do avesso, a malha também corre assim, claro, corre assim no direito e no avesso. E é nisso que eu estou fazendo o arremate dos fios. Quando eu passo a agulha aqui para arrematar, como eu fiz aqui, ó, eu subi com ela e desci um pouquinho para ficar bem firme. Do direito, você não pode ver isso. Então, por isso, eu pego um fiozinho só dos pontos no avesso, para ficar bem só no avesso. Se eu pegar os 3 fios, vai aparecer aqui. Então, a gente pega um fiozinho só e arremata ele ali, beleza? Agora, aqui eu vou cortar esse fio aqui para, né, esse aqui é excesso. E depois eu arremato esse ainda. E aqui está costuradinha a nossa blusinha teste, tá? Fio reaproveitado, eu fiz apenas para agilizar, né? Então, uso um fio menos sofisticado. Mas aqui eu já fiz uma outra, aonde eu acrescentei uns enfeitinhos. As costas dela tem um rendado até quase o decote e a frente também até quase o decote. São furinhos um em cima do outro. Eles vão decrescendo para criar um efeito que não dê muito trabalho, então você vai cada vez diminuindo a quantidade de furinhos e fica gracioso do mesmo jeito. Ela não está costurada ainda, mas eu possivelmente vou deixá-la prontinha para você vê-la num próximo vídeo. Aqui, uma outra, que as costas são nesse tom de rosa, essa é um tamanho grande, e aqui está a frente dela, ó. Eu aproveitei vários tons de rosa, são 3 tons, este e este. Para fazer uma blusa para o dia a dia da Iva, também, né? Então, eu achei que ficou bem interessante. Beleza? Ó, aqui você vê o listrado melhor. O tom escuro repete aqui, aqui não, aqui repete, aqui não. E o cinza é apenas para não gritar muito, né? Porque se eu colocasse uma cor
que gritasse muito, para mim eu já não gosto. Então eu prefiro um tom neutro para valorizar a troca de cores. O que você achou? Eu gostei, vou usar. Está aí uma opção para o seu verão. Eu espero que você curta, goste, modifique, faça outro acabamento se quiser, adicione um crochê, faz o decote V mais aberto. Você, por exemplo, pode arrematar, fazer ele arredondado embaixo. Enfim, criatividade agora é com você. As armas eu dei, agora a pontaria é sua. Um forte abraço e até a próxima.